e eu esperamos por você. MasterChef Profissionais. Terça, 10h30 da noite, na Band TV. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Este é o Manhã Bandeirantes. 10h22 agora, de volta com o Manhã Bandeirantes na Rádio Bandeirantes Campinas, numa semana de muita expectativa para o comércio. Uma tradição norte-americana que já ficou também como parte do nosso calendário brasileiro é a Black Friday, a última sexta-feira do mês de novembro, é quando muitos comerciantes optam por promoções com valores extremamente vantajosos que atraem o público e também geram empregos temporários e uma movimentação como um todo na indústria, no comércio e nas vagas de emprego. Vamos saber um pouquinho como é que está a expectativa para Campinas. A Júlia Zampieri conversou com alguns comerciantes e também com quem está procurando uma oportunidade para esse fim de ano e ver na Black Friday. E em dezembro, período de véspera de Natal, vendas de fim de ano, como a chance de se recolocar no mercado de trabalho. Olha daqui, olha de lá. De pouco em pouco, a mão vai ficando pesada com tantas roupas. Preços das roupas, tudo muito bonito pro verão, né? Que tá aí com tudo. Roupa de boa qualidade é um ponto positivo. Agora, se está com preço baixo, aí fica ainda melhor. For depender de nós vai gastar o quê? Uns R$400. 400, 500 reais. Que era um tênis que eu já queria e tava metade do preço. Então eu aproveitei e comprei. Não à toa, a categoria de roupas e calçados faz parte da lista dos setores que devem apresentar resultado positivo nas vendas. Os principais segmentos aqui com expectativa positiva para Black Friday são roupas, calçados, eletrônicos e telefonia. Consumidores satisfeitos, lojistas otimistas. Até porque as vendas desse ano devem superar as de 2022. Só nesse shopping de Campinas, o movimento durante a Black Friday deve aumentar em até 30% se comparado ao mesmo período do ano passado. Teve um aumento de clientes nas nossas lojas e eu acredito que a Black vem com tudo e tem bastante desconto, bastante promoção. Economia aquecida, o resultado não poderia ser diferente. Oportunidade de emprego na área. Pelo menos 100 vagas temporárias estão abertas para esse final de ano. A gente já está se prevenindo para que o mês que vem a gente já consiga ter pessoas trabalhando e já todo mundo bem ciente do que tem que fazer na loja, né? Uma ótima oportunidade para quem está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vale lembrar que as vagas temporárias podem sim se tornar permanentes. A gente sempre avalia o colaborador no final do ano, o desempenho dele durante esses 2 meses, que é Black Friday e Natal, e a gente vê grandes oportunidades em vários colaboradores que já atuam com a gente. E sobre as oportunidades de trabalho que Campinas pode ter nessas próximas semanas, nesses próximos meses, e sobre um novo trabalho também na administração municipal com a troca do secretariado, nosso convidado hoje aqui no Manhã Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes Campinas, é o novo secretário da pasta de Trabalho e Renda, Arthur Ossi, a quem agradecemos por atender o nosso convite de falar com o nosso ouvinte aqui na Rádio Bandeirantes. E já perguntando, secretário, expectativa para Campinas nesses próximos meses, nessas próximas semanas, há mesmo essa tendência de crescimento de vagas e que essas vagas temporárias se tornem vagas definitivas, movimentando como um todo a economia de Campinas? Bom dia para o senhor. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todo o pessoal aqui da Band, muito obrigado pelo convite. Sem dúvida, eu acho que como bem demonstrou a reportagem que vocês apresentaram anteriormente, o final de ano e principalmente agora nesse momento de Black Friday, existem vagas intermitentes, temporárias, que são essenciais até para um impulso, né, para aquele trabalhador que quer iniciar, mesmo que temporariamente, num emprego, pode depois vir a se tornar até posteriormente um emprego permanente de acordo com o desempenho do profissional e as vagas até ofertadas e o aumento depois da procura pelas empresas. Então, a Black Friday, como qualquer movimento aí que gera
temporariamente um impulso para essas vagas de emprego, elas são muito boas, até porque geram posteriormente essa expectativa do que é temporário poder ser permanente depois. Tiago Prudente, conosco, o secretário de Trabalho e Renda de Campinas, Arthur Rossi, falando com o nosso ouvinte do Manhã Bandeirantes. Bom dia, secretário. Muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria perguntar qual que é o projeto da secretaria, se o secretário tem algum projeto específico, vai dar continuidade no que o secretário Gustavo já estava dando para aumentar a geração de emprego na cidade de Campinas e a questão da renda, e já aproveitar e fazer uma pergunta do campo político, né? O secretário foi candidato a prefeito na última eleição, apoiou Dário Saad no segundo turno. Naquele momento, logo após a eleição, o secretário recebeu algum convite para ser secretário? Se recebeu, não aceitou por quê? E por que aceitou agora? Bom dia, Tiago. Olha, tem bastante coisa para responder, né? Vamos começar pela questão dos empregos, das vagas de emprego, do CEPAT, do que o secretário Gustavo Tella fez e toda a equipe que está na Secretaria de Trabalho e Renda, que é uma equipe maravilhosa. Primeiro, eu queria reiterar publicamente o agradecimento ao prefeito Dário Saad, que sem dúvida tem feito uma administração muito boa, marcante, com a característica dele, né, com o jeito dele, pelo convite de propiciar essa possibilidade da gente também contribuir com a cidade de Campinas, que é uma cidade onde eu nasci, que eu amo, que eu já desenvolvi 3 mandatos como vereador, fui 2 vezes candidato a prefeito e tomei a decisão na última eleição, no segundo turno, em apoiar no segundo turno o prefeito Dário Saad, porque eu não tinha dúvida, como não tenho, e isso está sendo demonstrado pela gestão dele, que ele era o melhor candidato e tem sido um prefeito extremamente dedicado, um prefeito extremamente atencioso, tem realizado uma série e enfrentado problemas extremamente emblemáticos na nossa cidade e sempre, repito, com muita dedicação. É um prefeito que está sempre presente, não se furta, nos atende. Mesmo antes de ser secretário, eu levava as propostas, o prefeito sempre nos recebia e como recebe a todos, né? Então eu gostaria de agradecer ao prefeito por essa oportunidade. O CEPAT, que é o Centro Público de Atendimento ao Trabalhador, a Secretaria de Trabalho e Renda, ela tem desenvolvido um serviço essencial para quem procura vaga de emprego, para quem procura cursos profissionalizantes, para os MEIs, microempreendedores individuais. A Secretaria tem um leque de trabalho muito amplo, né? Só para se ter uma ideia, antes da gestão do secretário Gustavo Tella, não havia os atendimentos online feitos via chat. Então isso aumentou mais de 1/3 os atendimentos. Temos os atendimentos presenciais, que até outubro desse ano já bateram mais de 57 mil atendimentos no total, sendo 35 mil praticamente presenciais e mais de 15 mil através do chat. Então você vê que o chat, a pessoa, o trabalhador, quem quer um emprego ou quem quer uma informação, não precisa se deslocar até o CEPAT, né? E pode ter esse atendimento online que está funcionando muito bem. Isso começou, né, Tiago, primeiro com a questão da pandemia e aí se tornou um referencial até no CEPAT. Além disso, né, o banco de vagas de emprego, a gestão do secretário Gustavo potencializou muito isso, né? Nós tínhamos antigamente, por exemplo, no ano passado, foram em torno de 6 mil, 7 mil vagas de empregos ofertadas. Esse ano, nós estamos praticamente com 1.100, 1.200 vagas ofertadas no mês de outubro, né, só em um mês, né? Então vai bater mais de 10 mil vagas ofertadas no final desse ano. E por que isso? Porque a secretaria faz um trabalho proativo na captação de vagas
com as empresas. Então, existe lá o setor que é comandado pela Camila, que faz um excelente trabalho, a Camila Pereira, e ela faz esse serviço proativo de captação dessas vagas, o que é essencial, ou seja, a secretaria não fica parada esperando o empresário, as empresas ofertarem as vagas. Nós vamos no mercado, vamos atrás dessas vagas e disponibilizamos isso daí para toda a cidade, todos os trabalhadores da cidade de Campinas. O Banco do Povo, que também atende lá no CEPAT, que são empréstimos para micro, para MEIs e para empreendedores familiares. Nós estamos reativando e tentando diminuir a inadimplência, porque para a gente poder adquirir mais recursos, né, do governo do estado principalmente, o nível de inadimplência tem que ser baixo. Então nós estamos trabalhando para diminuir a inadimplência, para captar mais recursos. Temos lá também uma parceria extremamente afinada com o Sebrae, que oferece diversos cursos, porque lá não é só para o trabalhador que quer uma carteira assinada, é também para o micro empreendedor individual que quer montar o seu negócio e ele precisa também ter uma certa orientação em relação a como ele vai desenvolver esse trabalho dele. Então tem cursos em todas as áreas. E o Sebrae oferece também cursos sobre finanças, né, de microempreendedores, como gerir uma empresa individual. Então são todas essas questões que envolvem o CEPAT. O CEPAT, ele tem, juntamente com a secretaria, depois que desenvolve as atividades, junto às cooperativas, né, através do material reciclado. Inclusive temos agora projetos novos que estão sendo lançados, que o secretário Gustavo também deu o pontapé, para que as parcerias entre as cooperativas e os novos sistemas de transformação de materiais reciclados em produtos prontos, né? Isso é uma coisa maravilhosa que está acontecendo. Então, mais para frente nós vamos dar mais informações sobre isso, inclusive é uma política pública que vai ser desenvolvida através do governo Dário, da nossa secretaria, junto com esses apoiadores, com esses parceiros, em que pega esses produtos reciclados e eles saem praticamente transformados já em produtos para serem utilizados aí no final. Então, são atividades, sem falar das feiras também, das feiras dos empreendedores criativos, né, que são feiras que são desenvolvidas pela secretaria, que o empreendedor que faz os produtos dele, os produtos próprios, a secretaria monta as feiras para que ele possa vender esse produto sem custo nenhum, né? A secretaria monta as bancas, as barracas, os locais e dá toda a infraestrutura para que ele possa vender esse produto próprio nas barracas. Então, veja, são desde vagas de emprego tradicionais com carteira assinada, vagas temporárias, microempreendedores individuais, toda a assessoria jurídica, assessoria sobre os negócios, parceria com o Sebrae, parceria com o Banco do Povo para ter recursos, para ele poder empreender, como também toda a assistência ao trabalhador que precisa, depois tem uma rescisão, precisa de informação e aí o ciclo novamente se inicia. Então eu estou muito contente em poder ter essa possibilidade, de estar contribuindo com a minha cidade, contribuir com a administração do governo Dário Saad, para que a gente possa implementar e avançar ainda mais em tudo isso que o Gustavo Tella, como secretário, e a secretaria tem feito desde então. Nós estamos conversando com o secretário de Trabalho e Renda de Campinas, Arthur Ossi. Secretário, a política brasileira se debruça sobre a reforma tributária, que está nas mãos agora da Câmara Federal. E os defensores, principalmente o governo federal, utilizam uma nota técnica do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, para dizer que a aprovação da reforma tributária deve gerar um aumento nos empregos formais. O senhor concorda com essa avaliação? E para uma cidade do tamanho de Campinas, com as condições de Campinas, a reforma tributária vem a ser favorável? Olha, eu acredito que vai facilitar muito a vida, principalmente das empresas,
com a desburocratização que vai haver em função da congregação, né, de vários impostos em um único imposto, que é o imposto de valor agregado, que tem um outro nome, mas basicamente o princípio é esse, que vai ser uma revolução, principalmente na burocracia que existe hoje entre regras de ICMS que existem em diversos estados, regras diferentes de ISS que existem em vários municípios. Agora, existe uma preocupação, e é uma preocupação muito grande com relação aos municípios, de como vai ficar efetivamente essa questão da compensação, né, porque vai ser uma fonte de custeio, né, uma conta do governo federal, uma conta para estados e municípios para receberem esse novo imposto. Pelas informações que nós tivemos da aprovação que foi feita no Senado, e agora a reforma volta para a Câmara. Mas a desburocratização por si já gera a possibilidade das grandes empresas, médias empresas, poderem abrir mais espaço para a força de trabalho, para os trabalhos formais, né, porque vai ter um custo menor, né, nesse aparato burocrático. Você imagina hoje a situação que você tem um estado que vende sapato, que o sapato com fivela é uma alíquota, o sapato sem fivela é outro, o sapato de couro é uma alíquota, o sapato de outro produto artificial é outra, né? Então, quer dizer, isso gera até uma insegurança jurídica com relação ao que efetivamente, a que alíquota efetivamente deve ser praticada. Na reportagem que saiu na Folha de São Paulo, nós vimos, por exemplo, que tem estados que vitamina é taxada como remédio. E em outros, vitamina tem uma taxação específica. Então, enfim, isso gera uma insegurança muito grande. Então, acho que para as empresas isso vai ser muito bom. Mas, por outro lado, a gente tem que ressaltar. Precisamos ver qual vai ser o impacto disso com essa alíquota que eles estão prevendo única de 27,5%. E depois tem aí algumas exceções, né? Produtos da cesta básica. A cesta básica não vai ter incidência. A cesta básica, que já engloba outros produtos, vai ter já uma alíquota sendo aplicada, mas diferenciada, né? Então, enfim, precisamos ver depois como é que vai ficar, porque o município também não pode mais perder receita. Isso é um problema grave hoje no Brasil, né? A centralização das receitas tributárias na União. Então, a receita hoje do ISS, que é o imposto que vai ser agregado ao ICMS, ao IPI, para se transformar, né, nesse único imposto, o município não pode perder essa arrecadação, que é fundamental. Então, eu acho que num primeiro momento a reforma é boa, é salutar, eu acho que vai gerar empregos, mas nós temos que ver depois como é que vai ficar o repasse, se os valores para os municípios não vai ser afetado. Essa é a grande preocupação. Tiago? Secretário, vou voltar numa pergunta. Depois do segundo turno de 2020, o senhor recebeu proposta para ser secretário do governo Dário Saad? Se sim, não aceitou por quê? E por que aceitou agora? Tiago, olha só, como eu disse anteriormente, na disputa de 2020 eu fiz quase 17% dos votos. Fiquei em quarto lugar, um pouco atrás do candidato do PT, né? Que teve, se eu não me engano, 19% dos votos, e também atrás do segundo colocado, o Zimbaldi, que teve em torno de 20% dos votos. Então nós tivemos uma votação muito representativa, fizemos uma campanha muito difícil, sem recursos, época da pandemia e tudo mais, e aí naquele momento eu me posicionei, não só eu, meu partido se posicionou para apoiar o candidato, o atual prefeito Dário Saad. Eu não tenho a menor dúvida que nós fizemos a escolha correta. E o partido passou a compor
a administração e a base do governo Dário Saad. Obviamente que se naquele momento o partido entendesse que seria viável que eu fosse para a administração, a gente poderia até ter discutido isso, mas naquele momento não havia um entendimento, não que não houvesse o convite, pelo contrário, o prefeito Dário nos deixou muito à vontade. Mas aí nós tivemos a Adriana Flose, presidente da SIC, que ocupou e ocupa até hoje, tem feito um trabalho maravilhoso à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, com a experiência que ela tem, e daí nós indicamos também o Gustavo Tella para ser o secretário de Trabalho e Renda. E naquele momento, eu sou servidor de carreira da Câmara Municipal de Campinas, estou há 32 anos na Câmara, então eu continuei na Câmara Municipal, obviamente que o prefeito Dário sempre abriu espaço para a gente, tanto é que nós tivemos várias vezes com o prefeito, indicando propostas, conversando, né, tentando ajudar a administração mesmo estando fora, e também enquanto membro do partido, que eu fui presidente do partido por alguns anos aqui, a gente junto para implementar essas políticas. Então eu acho que mesmo eu não estando na administração, mas tendo a Adriana Flose na Secretaria de Desenvolvimento e o Gustavo Tella na Secretaria de Trabalho e Renda, é como se eu tivesse junto, obviamente, ajudando e compondo o governo, né? E agora veio o convite formal por parte do prefeito Dário. Eu tenho essa experiência de 32 anos de serviço público, passei num concurso primeiramente na prefeitura, onde eu trabalhei em 1990, depois passei no concurso na Câmara, estou na Câmara há muito tempo, fui 12 anos vereador, né? Sempre fui um grande entusiasta aí do municipalismo, sempre gostei muito da questão municipal, da autonomia do município, sempre discuti isso, sou advogado, tenho essa formação que ajuda também ao entendimento do funcionamento da máquina pública. Então, nesse momento, quando veio conversando com o prefeito Dário, ele fez o convite, nós entendemos, não só eu como o partido, que era o momento da gente contribuir e tentar ajudar e melhorar, né, principalmente nessas áreas onde nós estamos. O partido hoje desenvolve esse trabalho, juntamente lá na Secretaria de Desenvolvimento com a Adriana, que nós vamos fazer inúmeras parcerias, né, porque a Secretaria de Trabalho e Renda tem muito a ver com a Secretaria de Desenvolvimento Econômica. Né, são duas secretarias que têm uma interface muito grande. Então veio esse convite, veio essa disposição do prefeito e juntou com a minha disposição de querer contribuir com a cidade e de querer contribuir, obviamente, para o governo Dário Saad. Para a gente trazer os números aqui só para a gente atualizar aqui os números, Tiago, que o secretário Arturo citou das últimas eleições, foram 79.076 votos, uma votação de fato expressiva numa eleição muito apertada, 16,72% dos votos em primeiro turno, Pedro Torinho teve 20,49% e Rafa Zimbaldi, que foi ao segundo turno com o prefeito eleito Dário Saad, 21,86%. Então foi tudo muito apertado. E esse ano foram feitas duas pesquisas de opinião, secretário, e o seu nome esteve na primeira delas, que foi no mês de abril, encomendada inclusive pelo Grupo Bandeirantes no mês de maio para o Instituto Paraná Pesquisas. E o seu nome aparece com 4,7%, mesmo estando fora da administração pública nesses últimos anos, mesmo não tendo um cargo eletivo nesses últimos anos. Não passou pela sua cabeça sair candidato a prefeito para a próxima eleição, ou não passa pela sua cabeça? Olha, não seria nem coerente nós lançarmos candidato a prefeito, o partido lançar candidato a prefeito para as próximas eleições. Nós estamos com o prefeito Dário Saad desde o começo do governo dele. Estamos trabalhando junto com o prefeito Dário Saad, como eu disse, em duas secretarias municipais, além de todo um trabalho, né, junto com o prefeito desde o começo. Então, não seria nada coerente por parte do partido sair do governo e lançar candidatura própria. Eu acho que o partido que ajuda a eleger tem que ajudar a governar.
né? E, então é esse o papel que o PSD optou desde do final do primeiro turno e início do segundo turno. Então é por isso que nós estamos juntos com o prefeito, temos que fazer as coisas acontecerem, implementar essas políticas que nos cabe na nossa responsabilidade e melhorar a qualidade de vida da população de Campinas. É esse o nosso papel, ser governo. E ser governo significa agora continuar com o prefeito Dário Saad, né? Continuar apoiando o projeto que é, do nosso ponto de vista, um projeto que está dando certo para a cidade de Campinas. Secretário, minha pergunta ia nesse caminho, porque a última vez que eu conversei com o Gilberto Kassab, eu perguntei sobre a situação de Campinas e ele falou, não tá resolvido, mas provavelmente a gente deve apoiar a reeleição do prefeito. Quando eu vi a sua chegada como secretário, o seu nome muito forte, um nome representativo eleitoralmente, então é martelo batido. Então, o PSD está com o prefeito para reeleição no ano que vem? Olha, eu fui presidente do partido até o ano passado, praticamente sou secretário-geral do partido hoje. Nós temos a Adriana Flose, que é vice-presidente municipal do partido, que também está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós temos o Guilherme Campos, né, que foi presidente durante muitos anos, voltou agora para a presidência, que é uma grande liderança política, também é de Campinas, tem aqui uma preocupação muito grande com a cidade. Todos nós, né, que somos daqui, temos esse entendimento de que nós vamos continuar com o governo Dário, nós vamos continuar com o prefeito Dário, e nós acreditamos que é a melhor opção para a nossa cidade, senão não estaríamos juntos. Volto a repetir, não tem sentido você participar da administração, o partido está no governo, o partido está na administração, né? Acompanhar um projeto durante todos esses anos, né? E depois sair da administração para lançar uma candidatura. E, ao meu ver, isso não tem sentido. Então eu acredito... O partido, obviamente, é um partido amplo, democrático e tudo mais. Não falo em nome do partido, apesar de ser secretário-geral, mas o meu sentimento é totalmente nesse sentido. E Câmara Municipal? Isso aí. O senhor pretende lançar candidatura a vereador? Eu não sou candidato a nenhum cargo eletivo no ano que vem, não sou candidato a vereador, e a minha missão agora, o que eu desejo para mim de maneira pessoal, se bem que, né, quando a gente está disposto a prestar um serviço público, não depende só da nossa disposição pessoal, mas a minha disposição pessoal hoje, mesmo porque eu estou num cargo de confiança, se amanhã o prefeito Dário, ele pode ter toda a liberdade de amanhã também querer trocar o secretário, né, da maneira que ele entender, se não tiver de acordo com... a minha intenção é continuar como secretário municipal e desenvolver o trabalho. Não sou candidato a nenhum cargo eletivo no ano que vem. Secretário, facilita o PSD esse trabalho como secretário de Trabalho e Renda? Porque o PSD, por exemplo, em Campinas tem 2 vereadores que se posicionam ali na extrema-direita, são considerados vereadores bolsonaristas. Está com o governo estadual, ali o Gilberto Kassab é secretário, apoiou o Tarcísio de Freitas e faz parte da base do governo Lula. Ajuda para um secretário conseguir contato com todas as esferas, estadual, federal, facilita o partido ter essa entrada e... A gente pode considerar o PSD um partido de centro, já que ele dialoga tanto com a esquerda quanto com a direita e facilita o seu trabalho como secretário para buscar investimento, buscar acesso a programas tanto estaduais quanto federal? Tiago, eu não tenho dúvida disso. Olha só, nós temos hoje esse trabalho com o Banco do Povo. O Banco do Povo, ele é uma instituição que visa propiciar aí para microempreendedores, né, para os MEIs, a possibilidade de se iniciar
uma atividade de empreendedorismo, geralmente familiar e tudo mais. Os recursos do MEI vêm do governo do estado, né? E nós temos aí hoje uma taxa de inadimplência que nós estamos querendo diminuir para captar mais recursos para o Banco do Povo, que fica sobre o guarda-chuva da Secretaria de Trabalho e Renda. Então, obviamente que nós vamos trabalhar indo ao governo do estado e acessando quem nós pudermos acessar em prol da cidade de Campinas, em prol das necessidades aí dos nossos MEIs, mais recursos através do Banco do Povo, sem dúvida nenhuma. Temos agora, você também me lembrou de um outro aspecto, nós temos agora, estamos aguardando recursos do governo federal para o fundo do trabalhador. Existe um fundo do trabalhador vinculado à Secretaria de Trabalho e Renda, que vem também através de verba federal, através do Ministério do Trabalho, para que a gente possa desenvolver uma série de atividades, tanto de custeio quanto de investimento para a Secretaria. E aí é fundamental a gente ressaltar o seguinte: o secretário Gustavo, junto com o prefeito Dário Saad, já deixou bem adiantado que a gente faça a mudança do CEPAT, que é o Centro Público de Atendimento ao Trabalhador, do local que nós estamos hoje na Campos Sales, para um prédio, né, um prédio que tem melhores condições de atendimento à população também no centro da nossa cidade. Então, com isso, nós vamos precisar também de investimento. Então, esses investimentos vindos do governo federal são essenciais. E aí, obviamente, envolve os deputados da nossa cidade, envolve os deputados que nós temos conhecimento, que nós podemos acessar. Então, tudo isso é fundamental, essa articulação, porque, afinal de contas, nós vivemos também nesse ambiente de esferas federal e estadual que podem nos ajudar aqui com recursos para a nossa secretaria. Então, esse trabalho também, obviamente, ele existe e nós vamos correr atrás disso para a gente conseguir captar recursos, emendas, enfim, onde a gente puder acessar para trazer esses benefícios para a cidade de Campinas. Por fim, para encerrar, secretário, qual que é a sua relação com o PSB e com o Jonas? Porque o secretário, quando vereador, era um forte opositor. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que é essa relação? Tiago, a relação política, ela sempre existe, eventualmente, discordâncias num ponto ou em outro, né? Mas hoje eu fui convidado e estou trabalhando graças a um convite do prefeito Dário Saad. Então, o prefeito Dário Saad, que é do Republicanos, né, que é o mesmo partido do governador, nós estamos junto com ele e eu estou desenvolvendo um trabalho a pedido, a convite do prefeito Dário Saad. Obviamente que nós temos uma relação, e a política, a gente também amadurece, as coisas avançam, né? Existe um governo hoje onde tem o Republicano junto com o PSB, e eu respeito muito, respeito o vice-prefeito Vanderlei de Almeida. A gente já teve contatos aí com o deputado Jonas Donizete, inclusive eu acredito que nessa questão federal também é essencial a participação dele para trazer, como ele tem feito em outras questões do município, para trazer esses recursos para o município. Eu acho que nós não podemos mais ficar na mesquinhez de pensar em desavenças que ocorreram no passado, aqui, acolá. Eu acho que eu assumi essa função para desenvolver o trabalho para a população de Campinas. E para desenvolver esse trabalho, a gente precisa do apoio e da ajuda de todos os agentes públicos, de todos os agentes políticos, e sem pensar em rivalidades. Eu acho que o maior interesse hoje é da administração e, consequentemente, da cidade. Então, tudo que nós pudermos fazer em conjunto, e é essa determinação do prefeito Dário Saad, obviamente nós vamos fazer, e eu não tenho na política ressentimento, mágoa, não tenho absolutamente nada, né? Eu não precisaria, como eu disse, eu sou servidor de carreira da Câmara, sou advogado, tenho minha vida profissional, graças a
a Deus, consolidada, estabilizada, eu vim para prestar um serviço público. Nós somos servidores públicos e eu quero prestar esse serviço da melhor forma possível e com a colaboração de todos aqueles que, obviamente, queiram ajudar a nossa secretaria e, consequentemente, a cidade de Campinas. É esse o princípio que deve nortear, acredito eu, qualquer um que queira trabalhar pelo bem na nossa cidade. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o secretário de Trabalho e Renda de Campinas, Arthur Rossi, que gentilmente atendeu o nosso convite, tirando muitas dúvidas, muitos esclarecimentos, e a quem desejamos um ótimo trabalho ao senhor, à sua equipe daqui para frente, viu, secretário? Muitíssimo obrigado, queria me colocar à disposição, queria inclusive que quando vocês forem ao CEPAT, fazer a cobertura das vagas de emprego, do trabalho que a gente tem feito, mostrar lá todo o esforço que a administração, o prefeito Dário Saad tem feito para melhorar e ampliar as vagas de emprego para a população de Campinas. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, são 10h50.